Quando abri os olhos, o mundo explodiu em uma torrente de cores e formas que eu mal conseguia processar. O quarto do hospital particular em Lisboa estava banhado pela luz do sol que entrava pela janela grande, revelando detalhes que há 2 anos eu só imaginava através do tato e da voz. Mas o pânico tomou conta de mim imediatamente, porque a cadeira ao lado da cama onde Miguel sempre se sentava durante as minhas noites de dor e dúvida estava vazia, e o silêncio que se seguiu ao meu grito foi como uma facada no peito. "Miguel, onde estás?", gritei, tentando sentar-me na cama, as mãos tremendo enquanto os médicos entravam correndo com sorrisos que pareciam fora de lugar. A cirurgia tinha sido um sucesso, disseram eles, a retina reconstruída com sucesso, e agora aos 27 anos eu, Pedro Santos, voltava a ver o mundo, mas o homem que me tinha segurado a mão durante toda a cegueira tinha desaparecido sem deixar rasto. A enfermeira ajustou o soro e explicou que ele tinha saído na noite anterior depois de uma chamada telefónica, ninguém sabia para onde. Eu olhava para as paredes brancas agora nítidas, para as flores no vaso que antes eram apenas cheiro e textura, e para o meu próprio reflexo no espelho que os médicos trouxeram, o meu rosto mais magro do que lembrava, os olhos castanhos que piscavam confusos. Como podia ele ter partido justamente agora, quando eu finalmente podia vê-lo, ver o sorriso que eu conhecia só pelo som, ver as mãos que me guiavam pelas ruas de Lisboa? A família chegou pouco depois. O meu pai Carlos, um homem alto de 55 anos, dono de uma grande empresa imobiliária em Belém, com o fato impecável e o olhar que sempre escondia desaprovação, a minha mãe Ana com o rosário na mão e o sorriso forçado que dizia tudo sobre as suas expectativas, e o meu irmão Tiago, 2 anos mais velho, que evitava o meu olhar como se soubesse de algo. Eles abraçaram-me, falaram da bênção de Deus e do futuro brilhante que me esperava, mas eu só conseguia pensar em Miguel, o enfermeiro que tinha começado como cuidador contratado pela clínica e se tinha tornado o meu tudo. 2 anos antes, o acidente de carro na A5 tinha-me deixado cego, o impacto contra o poste depois de uma curva mal calculada. Miguel Oliveira, de 31 anos, tinha aparecido no hospital como voluntário, depois transferido para cuidador domiciliar. No início era só profissional, as suas mãos fortes ajudando-me a vestir, a voz calma descrevendo o apartamento em Alfama que eu alugava, o cheiro do café que ele preparava. Mas as conversas prolongavam-se até à noite. Eu contava-lhe dos meus desenhos que não podia mais fazer, ele falava da sua vida modesta em um bairro de Lisboa Norte, da mãe doente e do sonho de estudar mais. Aos poucos o tato tornou-se mais intencional, os dedos que se demoravam nas minhas costas quando me ajudava a andar, os silêncios carregados de algo mais. Eu, que sempre tinha escondido a minha orientação da família por medo do escândalo, comecei a sentir-me seguro com ele. Uma noite, depois de uma crise de choro, ele abraçou-me e disse: "Pedro, eu estou aqui, não vou a lado nenhum." Foi o início do nosso amor secreto, construído na escuridão onde ninguém julgava. Agora, com a visão de volta, eu saí do hospital contra a recomendação médica e fui direto para o apartamento dele em Campolide. A porta estava trancada. O vizinho disse que Miguel tinha saído com 2 malas na véspera. O meu coração acelerou enquanto eu caminhava pelas ruas, que agora via pela primeira vez em anos, os azulejos coloridos das fachadas, o movimento dos elétricos, o Tejo ao longe brilhando. Cada passo era uma mistura de maravilha e desespero. Como podia ele ter-me abandonado sem uma palavra depois de tudo o que partilhamos? Liguei para o número dele pela 10ª vez, caixa de voz. No meu apartamento em Alfama, sentei-me no sofá que ele tinha arrumado tantas vezes e chorei pela primeira vez, com olhos que viam as lágrimas caindo no chão de madeira. A família telefonou insistindo para eu ir para casa em Belém para celebrar, mas eu recusei. Algo não batia certo. Miguel nunca partiria sem explicar. Eu tinha de o encontrar e descobrir porque o homem que me deu luz na escuridão tinha escolhido a escuridão para si próprio. Os dias seguintes foram um turbilhão de memórias e buscas. Eu andava por Lisboa como um fantasma recém-chegado ao mundo da luz, parando em cada café onde tínhamos tomado o pequeno almoço juntos, imaginando o rosto dele que eu só conhecia pelo tato da barba curta e da linha do maxilar. No Parque Eduardo VII sentei-me no banco onde ele me descrevia as árvores e o vento, e agora via os pombos e as famílias passeando, mas Miguel não estava lá. Liguei para a clínica onde ele trabalhava, disseram que tinha pedido demissão sem aviso prévio. O supervisor hesitou quando perguntei se havia problemas. A minha mente voltava constantemente aos momentos que construíram o nosso laço. Recordava a primeira vez que nos beijámos numa noite de tempestade em Alfama, quando a chuva batia nas janelas e eu tremia de medo de nunca mais ver. Miguel segurou o meu rosto com as 2 mãos e disse: "Pedro, o teu coração vê melhor do que qualquer olho", e os nossos lábios encontraram-se num beijo suave cheio de promessa. Depois disso o nosso amor cresceu em segredo. Ele ficava até tarde, mesmo quando o turno acabava contávamos sonhos. Eu queria voltar a desenhar, ele queria abrir uma pequena clínica para ajudar pessoas como eu. Mas havia sempre a sombra da minha família. O meu pai telefonava semanalmente perguntando se eu estava a pensar no futuro. A minha mãe enviava mensagens sobre uma prima distante, solteira e devota. Tiago, meu irmão, passava por lá de vez em quando com olhares estranhos, como se pressentisse algo.
Eu escondia Miguel no quarto de hóspedes quando eles vinham e o coração doía-me por mentir, mas o preconceito deles era claro numa sociedade ainda marcada por tradições católicas mesmo em Lisboa progressista. Miguel compreendia a minha luta, ele próprio tinha crescido com um pai ausente e uma mãe que aceitava mas temia o julgamento dos vizinhos. Uma vez confessou-me que tinha perdido um emprego anterior por causa de um rumor sobre a sua orientação e por isso valorizava tanto a nossa discrição. Eu sentia-me culpado por o fazer esconder-se, mas o amor era mais forte. Agora, com a visão recuperada, eu via as mensagens antigas no telemóvel dele que ele deixara no apartamento, as palavras de amor que me enviava quando eu dormia. Por que partir, Miguel? Porque agora que eu podia finalmente olhar nos teus olhos e dizer-te que te amo com todas as cores do mundo. A busca intensificou-se. Visitei o hospital onde nos conhecemos, falei com antigos colegas deles. Um deles, uma enfermeira chamada Sofia, hesitou e disse que Miguel parecia perturbado nos últimos dias, como se carregasse um peso enorme. Ela mencionou uma chamada do meu pai, mas não soube mais. O meu estômago apertou-se. Voltei para a casa dos meus pais em Belém, o palacete antigo com vista para o mosteiro dos Jerónimos, e confrontei-os sutilmente. O meu pai sorriu e disse: filho, agora podes começar de novo, um bom casamento, uma carreira brilhante, como se a cegueira tivesse sido um desvio temporário da norma. A minha mãe rezou em voz alta agradecendo a Deus por me ter devolvido a visão, mas evitando qualquer menção a Miguel. Tiago evitou o meu olhar e saiu cedo para o escritório. Eu sentia que eles sabiam mais do que diziam. A pressão social para eu ser o filho perfeito, o herdeiro heterossexual que continuasse o nome da família, era sufocante. Nessa noite, sozinho no meu antigo quarto, eu revivi o momento em que Miguel me pediu para confiar nele completamente. Tínhamos feito amor com palavras e toques na escuridão, ele sussurrando promessas de um futuro juntos longe dos olhares. Agora eu via o preço que ele pagara por me amar, o isolamento, a luta interna. Decidi ir ao apartamento dele novamente e desta vez forcei a fechadura com a ajuda de um vizinho velho. Dentro encontrei uma carta inacabada na mesa da cozinha dirigida a mim: Pedro, perdoa-me, mas eu não posso mais carregar isto. Teu pai sabe de tudo e eu fiz uma escolha para te proteger. O meu coração parou. O que sabia o meu pai e que escolha tinha Miguel feito? A busca tornava-se mais urgente e o peso da traição familiar começava a crescer dentro de mim como uma sombra que nem a nova visão conseguia dissipar. A carta inacabada queimava no meu bolso enquanto eu percorria as ruas de Lisboa de táxi para táxi, perguntando em cafés e farmácias onde Miguel era conhecido. Cada pessoa que encontrava dava um pedaço do puzzle, mas nada completo. Uma colega de trabalho disse que ele tinha mencionado uma viagem urgente para o norte para ver a mãe doente, mas eu sabia que a mãe dele estava em Lisboa. O meu irmão Tiago telefonou-me nessa tarde, a voz tensa: Pedro, vem para casa, o pai quer falar contigo sobre o futuro. Eu ignorei e continuei a busca. A tensão crescia dentro de mim, a mistura de alegria pela visão recuperada e o vazio deixado por Miguel transformava-se em raiva e determinação. Flashbacks invadiam-me constantemente. A noite em que lhe contei o meu maior medo, que a minha família nunca aceitasse quem eu era. Ele tinha-me abraçado forte e dito: o amor não precisa de aprovação para existir, Pedro, e eu vou lutar por nós. Agora parecia que ele tinha parado de lutar. Encontrei o número da mãe dele através de um antigo contacto e liguei. A voz dela era fraca, mas disse que Miguel tinha estado lá 2 dias antes, pálido e silencioso, partindo depois para um lugar que não revelou. O meu pai sabia, eu sentia-o no fundo do estômago. Voltei ao palacete em Belém e entrei no escritório do meu pai sem bater. Ele estava ao telefone, mas desligou ao ver-me o rosto endurecido. O que fizeste ao Miguel? Perguntei diretamente, a voz tremendo mas firme. O meu pai levantou-se devagar, o homem poderoso que controlava impérios imobiliários e agora tentava controlar a minha vida. Pedro, senta-te, ele disse com calma calculada. Nós descobrimos tudo sobre esse enfermeiro. O teu irmão contratou um detetive quando suspeitou que algo não estava bem na tua recuperação. Descobrimos que ele não era só o teu cuidador. Eu senti o sangue gelar. Tiago entrou na sala nesse momento, os olhos baixos mas o queixo erguido, como se tivesse feito um favor. O pai continuou: Miguel Oliveira foi o responsável pelo teu acidente, Pedro. Ele dirigia o carro que te fez sair da estrada naquela noite. Tinha bebido depois de uma discussão com um ex e fugiu do local. Depois, movido pela culpa, inscreveu-se como voluntário no hospital e conseguiu o emprego de cuidador para espiar. Eu cambaleei para trás as imagens do acidente, voltando agora com novos detalhes, o som dos travões, o impacto. Mas ele ficou comigo, gritei, ele amou-me quando ninguém mais o fez. O meu pai riu sem humor: amor, Pedro, isso é ilusão.
Nós pagámos-lhe para cuidar de ti, mas quando soubemos da relação proibida e do segredo do acidente oferecemos-lhe dinheiro e uma ameaça clara se ele não desaparecesse antes da cirurgia, processávamo-o por fuga e arruinávamos a carreira dele. Ele aceitou. Pedro escolheu o teu futuro em vez do vosso egoísmo. A minha mãe entrou nesse momento chorando. Pedro, filho, Deus perdoa, mas a família deve permanecer pura. O preconceito social pesava como chumbo em Lisboa, onde casais do mesmo sexo caminhavam de mãos dadas, mas nas famílias como a nossa ainda era tabu. Eu saí batendo a porta, o coração em pedaços. A traição era dupla. Miguel tinha escondido o acidente e a família tinha-o comprado. Mas ao mesmo tempo eu entendia o sacrifício dele, o preço que pagou para me dar a visão literal e emocional. A busca continuou. Eu viajei para o norte de comboio até uma pequena aldeia perto de Braga onde a mãe dele vivia. Lá encontrei uma carta que ele deixara para mim. Pedro, se leres isto, sabe que te amo mais do que tudo, mas não posso destruir a tua família ou o teu futuro. Eu perdoo o acidente, mas tu mereces mais. O confronto aproximava-se e as escolhas difíceis pairavam no ar como nuvens sobre o Minho. A aldeia era pequena, casas de pedra alinhadas ao longo de um rio calmo, e eu encontrei a casa da mãe de Miguel, uma senhora idosa que me reconheceu pelas descrições do filho. Ele esteve aqui, disse ela com voz trêmula. Partiu ontem para o Porto, disse que precisava de pensar. Eu apanhei o próximo comboio, o coração acelerado com a mistura de raiva, amor e confusão. No Porto percorri as ruas antigas do Ribeira perguntando em hotéis e bares até o empregado reconhecer a descrição e apontar para um pequeno apartamento alugado perto da ponte. Bati à porta e quando ele abriu, o rosto dele pálido e marcado pela insônia, o mundo parou. Miguel. Ele tentou fechar a porta, mas eu entrei forçando o olhar nos olhos verdes que agora via pela primeira vez cheios de lágrimas. Porque partiste, gritei, a voz quebrada. Ele sentou-se na cama simples, o quarto espartano com uma mala meio feita. Pedro, eu não mereço o teu perdão, começou ele, a voz rouca. O acidente foi culpa minha, eu estava distraído e fugi como um cobarde. Depois a culpa consumiu-me, eu procurei-te para ajudar, mas quando me apaixonei soube que estava condenado. O teu pai descobriu tudo, ameaçou-me com processos e escândalo, disse que se eu ficasse arruinaria a minha licença de enfermeiro e a tua recuperação, porque a cirurgia só seria paga se eu desaparecesse. Eu aceitei o dinheiro não por ganância, mas para pagar as dívidas da minha mãe e para te dar a chance de veres o mundo sem o peso de um culpado ao teu lado. Eu olhava para ele agora, vendo as rugas de preocupação que o tato não revelava, o tremor nas mãos que me tinham cuidado com tanto amor. A traição doía, mas o sacrifício também. Como pudeste decidir por mim? Perguntei, as lágrimas correndo. Eu teria escolhido-te a ti acima de tudo. Miguel abanou a cabeça. O amor verdadeiro às vezes significa partir. Pedro, a tua família tem poder, eu sou só um enfermeiro de origem humilde. A sociedade ainda olha de lado para homens como nós, especialmente quando há dinheiro e nome envolvidos. Eu confrontei-o sobre cada detalhe, o detetive do meu irmão, as chamadas do meu pai, a carta inacabada. Ele confessou tudo, o peso que carregara sozinho para me proteger. Nessa noite falámos até ao amanhecer, relembrando cada momento da nossa história na escuridão agora iluminada pela verdade. O conflito interno rasgava-me, eu amava-o, mas o acidente tinha-me roubado 2 anos de vida. Podia perdoar o homem que me cegou, mas me deu visão emocional. Miguel implorou-me para voltar para a família, reconstruir a vida que eles queriam para mim, um casamento aceitável, uma carreira segura. Mas eu via agora o preço da conformidade, o vazio que tinha sentido mesmo antes da cegueira. Decidimos enfrentar juntos o meu pai no dia seguinte em Lisboa. O confronto final aproximava-se com consequências que mudariam tudo. A escolha moral pairava entre perdão, amor e lealdade familiar. O preço de cada decisão era alto. O comboio de volta a Lisboa foi silencioso. Miguel ao meu lado, olhando pela janela, o rosto marcado pela decisão tomada. Eu segurava a mão dele agora, vendo cada linha da pele que me tinha guiado. Em Belém o palacete parecia mais frio do que nunca. Entramos juntos, o meu pai sentado na sala de jantar com a minha mãe e Tiago, o ar carregado de tensão. O que significa isto? Pedro perguntou o meu pai, levantando-se ao ver Miguel. Significa que eu sei de tudo, respondi, a voz firme pela primeira vez, sem medo. Sei do acidente, sei do suborno, sei do preconceito que vos move. Miguel não é o vilão aqui, sois vós que preferem controlar a minha vida, a aceitar quem eu amo. A discussão explodiu, o meu pai acusando Miguel de oportunista, a minha mãe rezando em voz alta, Tiago defendendo a investigação como proteção familiar. Eu confrontei cada um deles, expondo o preço que pagara por anos de silêncio, o medo constante de ser expulso da família, o isolamento que a cegueira só agravara. Miguel falou com calma, explicando o seu remorso pelo acidente, mas também o amor genuíno que crescera apesar de tudo. O confronto foi brutal, palavras duras, voaram acusações de traição de ambos os lados, mas no meio do caos eu vi a verdade, o meu despertar.
A sociedade podia julgar, mas o meu coração não. Eu escolhi Miguel, disse eu olhando para o meu pai. Se isso significa perder o vosso apoio, que assim seja. O amor não é escolha, é verdade. A minha mãe chorou. Tiago saiu da sala. O meu pai ficou em silêncio pela primeira vez, derrotado pela minha determinação. Miguel e eu saímos de mãos dadas, o sol de Lisboa batendo nos nossos rostos agora livres. Nos meses seguintes reconstruímos a vida juntos. Eu voltei a desenhar, ele encontrou trabalho numa clínica pequena longe da pressão. A família manteve distância, mas o meu irmão enviou uma mensagem meses depois dizendo que talvez um dia entendesse. O preço foi alto, o corte com o passado, o julgamento social ocasional, mas a liberdade era maior. Miguel e eu casámos discretamente numa praia do Algarve com amigos verdadeiros e o mar como testemunha. Olhando para trás vejo que cada escolha teve o seu custo, o sacrifício de Miguel, a minha rebelião, a dor da família. Mas a verdade libertou-nos. Será que o amor verdadeiro justifica o silêncio e a partida temporária, ou a honestidade deve sempre prevalecer mesmo que destrua laços familiares e sociais? O que achas tu?